Olá, bom dia! Desde que dezembro começou, pode ter certeza que você comeu um pouquinho além da conta. Afinal, festas daqui, de lá, sem contar que daqui a menos de uma semana a gente tem o Natal, né? E que o perigo aumenta. Como ter uma ceia saudável, como não cometer tantos abusos, é o que eu e você vamos saber agora da nutricionista Luciana Carneiro. Vem aí as tentações. Aliás, elas já chegaram, né, Luciana? Com certeza. Quinta-feira a gente tem aí véspera de Natal, né? Com certeza a maioria das famílias vai fazer algum jantar, né? O que eu preciso saber para não cometer abusos, para não engordar? Qual que é o primeiro passo nesse dia 24? Bom, se for possível escolher os pratos, você for fazer na sua casa, dá preferência para pratos mais light, pratos com um valor calórico reduzido. Mais leves, assim, mais né, leve. Luciana? Por exemplo, um peru, um lombo, tem menos gordura do que, por exemplo, um leitão com pururuca, do que, por exemplo, um pernil, que são alimentos típicos de Natal, Sim. mas que têm um valor calórico muito alto por ter muita gordura. De preferência, escolher alimentos, uma salada, por exemplo, com menos maionese, com menos creme de leite, porque também é muito rica em calorias. E a gente pode escolher uma salada de folhas, com, por exemplo, um abacaxi picado em pedaços. O abacaxi, aliás, é uma fruta que ajuda bastante? Ajuda muito na digestão. Nesse período, principalmente? Exatamente, porque ele é digestivo. Então, ele ajuda nessa hora onde a comilança é muito alta, no processo digestivo. Então, ele é essencial. Mas não pode ser cozido, ele não pode ter passado por um processo térmico. Ele tem que estar cru, in natura. E antes de ir para a ceia, bom, eu sei que hoje eu vou para a casa da minha tia ou a minha mãe vai fazer um super jantar. Durante o dia eu já posso botar o pé no freio para poder, saborear esses alimentos que virão à noite? Deve. Nós temos que compensar o que nós estamos ingerindo. É claro que na hora o que nós desejamos é moderação. Tudo com moderação faz bem. E exagero não é agradável, porque depois a pessoa se sente muito saciada. Empanzinada, não fica bem. Agora, vai comer a mais à noite? Então vamos fazer uma caminhada logo de manhã. Vamos no Parque de Sabiá, faz uma caminhada, anda um pouco, tem um café da manhã saudável, leve, um lanche da tarde com frutas, um almoço leve. Evita exagero durante o dia e faça atividade física para aumentar o gasto. No dia seguinte, isso também é uma boa opção. Uma boa opção, manter ali uma alimentação mais leve, né? Exatamente. No caso, antes de ir para o jantar, eu posso fazer um lanchinho para chegar lá, sem estômago tão vazio? Isso é necessário, realmente. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu estou indo para uma ceia e vou comer antes, fica parecendo, acho estranho. Né? Mas não, isso é muito importante, porque quando nós consumimos alimentos ricos em proteína e principalmente também rico em fibras, isso reduz o nosso apetite na hora da ceia. Então, um queijo, um iogurte antes de ir para a ceia é interessante, porque reduz o seu apetite e você vai acabar não exagerando tanto lá na hora. No caso das frutas, a gente está numa época agora de muitas frutas, né? Uma variedade. A uva, né? Tem damasco, nectarino, pêssego. É uma boa montar ali uma mesa de frutas em vez de sobremesas muito pesadas? Esse é o ideal. Essas frutas são excelentes para a saúde, elas são ricas em antioxidantes, em vitaminas, que previnem uma série de doenças e são saudáveis, são gostosas, está na época delas, né? Então temos que montar assim, aqueles pratos típicos com frutas, aquelas bandejas de fruta, mas não deixar só para decoração. Como que acontece às vezes na maioria, né? Exatamente. E no caso dos grãos, ali a gente tem, por exemplo, castanha de caju, castanha do Pará, né? O pessoal faz aquele mix. Isso eu posso abusar um pouquinho? É interessante comer um pouco antes da ceia? O mix ele é interessante, porque pode ter um damasco, uma uva passa, pode ter castanhas, que todos eles são ricos em vitaminas, antioxidantes, que é excelente para a saúde. Com moderação, porque são calóricos. Principalmente essas oleaginosas, né? Essas castanhas, nozes. E uma coisa que é interessante a gente falar é que tem que tomar cuidado com a castanha de caju, que é a preferência do brasileiro, mas que é muito rica em sal. E com esse excesso de alimentos, para pessoas que têm pressão alta, pode piorar o quadro. Piorar um pouquinho, né? Os molhos, né? A gente tem muito molho. Qual o cuidado que a gente deve ter? Olha, uma dica que eu dou, de preferência não usar a maionese, não ficar usando molho branco, trocar por molhos com tomate, porque tem licopeno, previne câncer de próstata e faz muito bem à saúde. Mas se for escolher alguma coisa com maionese ou alguma coisa com molho branco, a dica é: coloque na geladeira, só leve para a mesa na hora do jantar. Consuma e volte para a geladeira. Não deixe aquela mesa exposta muito tempo, porque isso perde o alimento, né? E não é o que a gente quer. A gente quer aproveitar realmente, né? Eu tenho aqui a pergunta do Júnior, lá de Arcos.
lá na região centro-oeste. Ele ligou pra gente e ele disse que há um mês começou uma dieta, emagreceu 10 quilos, mudou os hábitos, né? E nessa época do ano, o que muita gente faz? Pula a refeição, deixa de tomar o café da manhã, deixa de almoçar para poder aproveitar essas comidinhas típicas que vêm por aí, né? E ele pergunta, eu acho que é uma pergunta da maioria, pergunta o seguinte: é verdade que pular a refeição não emagrece? Não só não emagrece, como é completamente indesejável. Por quê? A pessoa, quando ela pula uma refeição, ela chega na próxima com mais fome. E se a próxima for uma refeição mais calórica, é o momento que ele vai ganhar peso. Esse é o momento. O outro é que o estômago fica vazio. E se você tiver a liberação de ácido clorídrico para fazer digestão, acaba tendo uma gastrite, esse hábito contínuo. Então, por isso não é desejável. E perder peso, uma coisa que é interessante a gente falar, é que ele tem que ser lento. A gente não precisa de perder 10 quilos, 8 quilos por mês. Porque o metabolismo do corpo reduz, porque ele imagina que você está numa privação alimentar. Exatamente. Então isso também não é bom para o corpo. Basta ter cautela, moderação, atividade física, que vai dar tudo certo. E moderação, né, combina com sabor, quer dizer, você vai ter moderação e vai aproveitar a ceia de Natal, ou a ceia da virada, ou as festinhas de confraternização, que são muito comuns também nessa época do ano, né, Luciana? Exatamente. Olha, a alimentação é prazer. E ela tem que ser prazer. A gente tem que comer para sentir que aquele alimento, degustar o sabor dele. E não exagerar. E não exagerar e aproveitar e o Natal e o Réveillon. Eu conversei com a nutricionista Luciana Carneiro. Luciana, obrigada. Um Feliz Natal para você. Para você.